Oi, quanto tempo! Eu dei uma sumidinha aqui do canal porque a minha cozinha estava sendo reformada. Na verdade, a minha casa inteira estava sendo reformada. Quem acompanhou pelo Instagram sabe. Ainda faltam alguns móveis e objetos, então a cada vídeo uma coisinha ou outra vão ir aparecendo ou mudando de lugar aqui no fundo. E se você acompanhar o canal, você vai perceber. A receita de hoje é uma receita de pão. Aliás, é o pão mais fácil e delicioso que você vai encontrar, pode ter certeza. Você vai conseguir fazer essa receita com ou sem um forno holandês. E já avisando que esse pão fica uma delícia com aquela manteiga que eu ensinei aqui no canal. Se você perder essa receita, eu já vou deixar o link aqui. Para essa receita vamos precisar de apenas 4 ingredientes, que são farinha branca de pão, fermento biológico instantâneo, sal e água. Essa água precisa estar numa temperatura entre morna e quente, mais ou menos uns 45 graus Celsius. E se você não tiver um termômetro na sua casa, a temperatura da água precisa ser quente o suficiente para você conseguir colocar o dedo dentro da água sem se queimar, mas sentindo que está bem quente. Então primeiro vamos misturar os ingredientes secos, que são 3 xícaras ou 450 gramas de farinha de pão branca. Me conta nos comentários aqui embaixo se você quer essa receita com a farinha de pão integral. 1 colher de chá de sal, 2 colheres de chá ou 6 gramas de fermento biológico instantâneo. E se você curte esse tipo de receita, já deixa um like e se inscreve, porque assim você me ajuda a entender os tipos de receita que você gosta e eu consigo trazer coisas parecidas aqui para o canal. Agora vamos adicionar a água nos ingredientes secos e vamos misturar com o cabo da colher de pau, porque é menos superfície para a massa grudar. Como essa massa é uma massa muito hidratada, ela gruda em tudo. Quando formar essa massa grudenta, podemos cobrir com um prato e deixar essa massa descansar por 2 horas ou até dobrar de tamanho. Se passar 1 hora e você achar que a massa não está crescendo, coloque a vasilha em um lugar mais quentinho, por exemplo, dentro do forno desligado, só com a luz do forno acesa. Depois que a massa dobrar de tamanho, você pode guardar ela na geladeira para usar em até 2 dias ou usar na hora. Se você conseguir guardar sua massa na geladeira por pelo menos 1 dia, o sabor já vai ficar mais complexo e vai ficar com um pouquinho mais daquele azedinho típico de pão, sabe? Mas não é necessário para essa receita, então fica ao seu critério. E se você guardou a sua massa, tire ela da geladeira 1 hora antes de ligar o forno, porque se a massa entrar fria no forno, o seu pão não vai crescer. Para assar o pão, você pode usar um forno holandês, que é uma panela de ferro fundido como essa. Mas se você não tiver esse tipo de panela, não tem problema, você vai poder usar uma forma retangular de bolo mesmo e uma toalhinha de rosto daquelas pequenininhas, 100% algodão. Coloque a toalha dentro da forma e preencha com água. Coloque essa forma na lateral da prateleira onde você vai assar o pão, sempre pensando em centralizar o pão dentro do forno. E ligue seu forno a 230 graus Celsius no convencional ou 220 no ventilador e deixe esquentar por 30 minutos. E se você for usar o forno holandês, centralize a panela com a tampa dentro do seu forno e ligue seu forno a 230 graus Celsius no convencional ou 220 no modo ventilador e também deixe esquentar por 30 minutos. E quando os 30 minutos se passarem, está na hora de preparar a massa. Para isso, polvilhe um pouco de farinha na bancada e transfira a massa. E com a ajuda de uma espátula, amasse as laterais para o centro umas 6 a 7 vezes ao todo o redor da massa, como se você estivesse dobrando para dentro as pétalas de uma flor. E não se preocupe com o formato, a intenção aqui é retirar todo o ar de dentro da massa. Agora polvilhe farinha em cima e ao redor da massa e transfira a massa para um papel manteiga. Se você não tem um forno holandês, transfira a massa com um papel manteiga para uma forma de bolo redonda e coloque para assar em seu forno pré-aquecido. Ah, e cuidado na hora de abrir o forno, já que o vapor que se formou dentro pode queimar. Asse seu pão por 43 minutos. Se você for usar o forno holandês,
Agora é a hora de retirar ele do forno, colocar a massa dentro, tampar e colocar de volta no forno por 30 minutos. Depois retire a tampa e asse por mais 13 minutos. E agora, com o pão pronto, segure a vontade de cortar um pedaço porque ele ainda está terminando de cozinhar por dentro e deixe seu pão esfriar por pelo menos 10 minutos, de preferência em um suporte parecido com uma grelha, para que a umidade saia e seu pão fique com a crosta bem crocante. Se você gostou dessa receita, não se esquece de deixar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse pão fica uma delícia com a manteiga ou com o tofu mexido que eu ensinei aqui no canal. Então eu já vou deixar as receitas aqui e aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!